colaborador aqui também desde sempre. Ney, bom dia para você. Não um bom dia como deveria ser, né, pelo carisma, né, pela como era uma pessoa muito querida aí para vocês, o Danilo. Uma semana de muita apreensão e que terminou com esse desfecho, infelizmente, né, Ney? Bom dia. Bom dia, Renata, bom dia para você, bom dia para todos os que fazem, né, os que acompanham, assistem e ouvem a Rádio Cidade. De fato, a atmosfera ela não está boa aqui em Santa Cruz, né? Isso assemelha muito, Renata, ao que Caruaru passou no caso da morte do Marcolino Júnior, por exemplo, do colunista Marcolino Júnior. É algo realmente bem parecido, né? Me refiro ao sentimento, à perca que a imprensa tem aqui em Santa Cruz de Caparibe. Ô Ney, faz um balanço da gente aí, um resumo, né, do que aconteceu, né, desde que a família divulgou que não estava conseguindo aí ter informações do Danilo, né? Isso já foi na sexta-feira. Olha só, Renata, a gente conseguiu chegar agora, certo, a uma lógica cronológica daquilo que aconteceu. Até então, como você mesmo colocou no início, né, estava tudo muito confuso, não dava para entender exatamente o que tinha acontecido. Com base nas detenções que aconteceram, nas apreensões que aconteceram ontem, já que tratam-se de menores de idade, essa ordem cronológica dos fatos ela começou a ser melhor definida. Inclusive, logo mais às 10 horas, nós teremos uma entrevista coletiva aqui em Caruaru, conduzida pelo delegado Dr. Flaubert, que vai traçar detalhes, né, sobre o que aconteceu. Mas o que nós conseguimos apurar, Renata, foi o seguinte. O Danilo saiu de casa na sexta-feira, após as 10 horas da noite. Há as imagens, inclusive, de circuito de monitoramento que mostram essa saída. Ele saiu sozinho, ele deixou a TV ligada na sala, o que leva a crer de que ele deveria retornar rapidamente. A intenção dele deveria ser essa. Deixou TV, deixou luz ligada, né? Deixou o ambiente em casa funcionando, fechou a porta e saiu, no seu próprio veículo. A partir daí, né, é o que circundou todo o mistério, né? O carro do Danilo apareceu, como você falou, na zona rural de Santa Cruz, capotado, com um adolescente morto, um adolescente de 15 anos, certo, morto nesse acidente, placa adulterada, manchas de sangue na mala do carro, o celular do Danilo estava ali no local do acidente e deu-se início, então, a busca, né, por Danilo durante todo esse tempo. O corpo foi encontrado próximo a Taquaritinga do Norte, ao acesso a Taquaritinga do Norte, Gravatá do Ibiapina, e estava realmente em uma situação muito difícil de qualquer perícia, né? Ele foi incendiado, então estava realmente num grau de incineração muito alto. Mas o que foi que aconteceu? Segundo a apuração da Polícia Civil, certo? Houve a participação, nesse caso do Danilo, de outros 2 menores de idade. São 2 irmãos com idade de 17 e 16 anos de idade. O que foi levantado, né, que nós conseguimos apurar, é que essa apreensão ela aconteceu ontem. No depoimento, eles relataram que havia um relacionamento amoroso entre Danilo e um dos irmãos, o de 17 anos, e que, segundo o que foi investigado, eles tiveram com Danilo numa residência no bairro Nova Santa Cruz, aqui na cidade, na sexta-noite. Então, quando o Danilo saiu de casa, ele foi para esse local. E lá houve uma série de discussões. Eles queriam forçar o Danilo a comprar uma moto, né, a pagar uma moto para um deles. Com a negativa do Danilo, né, houve uma briga ali, algumas confusões. O Danilo chegou naquele momento a mandar a localização do celular dele para 2 pessoas, sem dizer o que estava acontecendo, mas dada a altura do horário, isso deu uma conotação de que algo estava acontecendo. Então ele mandou essa localização para 2 pessoas, entre elas uma pessoa muito conhecida aqui da imprensa também, que não é o César, viu, a outra pessoa que nós conhecemos. Ele recebeu essa localização, mas essas pessoas não entenderam, apenas a localização que estava ali. O Danilo foi morto, Renata, segundo os depoimentos desses menores, com golpes de faca, e foi utilizado um varal, certo, para asfixia. Eles
tiraram o corpo daquele local, enrolaram num lençol, colocaram na mala do carro do próprio Danilo e seguiram no sentido PS-160, BR-104, Taquaritinga do Norte. Nessa altura, antes de Taquaritinga, próximo a Gravatá do Ibiapina, trataram de se desfazer do corpo. Eles jogaram o corpo num local onde havia buchas de pano, certo? Restos de tecido jogados ali, em grande volume. Colocaram o corpo lá e atearam fogo nesses panos, né, nesses tecidos que tinha ali, nesses restos de tecido. Né, o que fez realmente que o corpo ficasse bastante carbonizado, né, conforme eu relatei agora. Eles seguiram esse percurso, a placa do carro já estava adulterada, com fita isolante, mudando os números. Pegaram zona rural, sentido sítio Girimum, aliás, sítio Algodão, né, que é um sítio que temos aqui entre Taquaritinga e Santa Cruz, e capotaram o veículo. Nesse capotamento... Ney, Oi, só uma dúvida. Estavam os dois irmãos e o adolescente que foi encontrado morto? Já estavam os três? Isso, o adolescente encontrado morto era primo dos dois irmãos. Primo deles. Ele também participou dessa cena toda? Ele também participou. Inclusive, ele chamava-se Carlos Danilo, né, o que faleceu no acidente. Esse adolescente de 15 anos, segundo o depoimento desses menores, né, que teria conduzido o veículo. O veículo capotou. Com todos eles dentro, né? Com todos eles dentro. Só que, segundo a narrativa, Renato, pelo que nós apuramos, quando o veículo capotou, ele caiu em cima do adolescente. Por isso que esse adolescente morreu ali no local e os outros dois não tiveram demais ferimentos. Eles viraram o carro na tentativa de salvar o adolescente, viram que ele estava morto e deixaram o cenário ali do que tinha acontecido, né? Foram embora. E isso foi o que foi encontrado na manhã do sábado, né? O carro do Danilo, o corpo e o celular, já em decorrência de tudo isso que eu trouxe com os detalhes agora. A polícia, como é que ela chegou a esses dois irmãos? Né? Foi por causa da localização que tinham enviado? Alguém mandou informações para a polícia? Isso já foi dito para a imprensa aí em Santa Cruz? Não, Renata, esses detalhes não foram revelados. A polícia ainda não se pronunciou. O delegado que conduz essas investigações, que não é o Dr. Flávio, o Dr. Flávio é o delegado regional. Se eu não me engano, o Dr. Elton, ele é novo aqui na cidade, certo? Inclusive, esse é o primeiro caso que ele atuou aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mas ele pediu que a equipe não se pronunciasse, e vão se pronunciar logo mais às 10 horas nessa entrevista coletiva, onde serão trazidos detalhes de como eles conseguiram chegar nesse desfecho. Mas as informações que apuramos, né, essa cronológica, e que os adolescentes confessaram tudo isso. Eles realmente confessaram com detalhes tudo o que aconteceu. Muito triste, muito brutal, Ney. Como é que tá a cidade, hein? A cidade está muito abalada, viu, Renato? Só para fazer uma rápida retificação do que eu falei, eles confessaram o que ocorreu, no entanto, eles alegam, segundo as informações que nós obtivemos, que o homicídio, a condução do veículo, roubo, tudo foi o adolescente que morreu. Né, o Carlos Danilo, de 15 anos. Não tem como se defender também, não se sabe, né? Não tem como ter essa conclusão, mas é uma forma de diminuir um pouco a penalidade, talvez. Possa ser isso, né? O fato é que houve envolvimento dos três. E isso eles não vão ter como mudar, não. Muito brutal e lembra agora, muito respondendo a sua pergunta sobre o a história do cidade, nosso querido Marcolino mesmo. Lembra muito, felizmente. Lembra muito. O Danilo, Renata, tem uma atuação histórica aqui em Santa Cruz. A revista Zíper, ela circulou por mais de 15 anos. E desde o início, desde a primeira edição, o César da Zíper, né, fundador da revista, contava com o Danilo. Eles eram parceiros o tempo inteiro, certo? E todas as festas, os eventos promovidos pela Zíper, tinha a participação do César e do Danilo. O Danilo era uma figura que estava sempre ali nos meios sociais. Ele também, Renato, tinha uma atuação muito voltada para produções de moda. Inclusive, eu já atuei com o Danilo em algumas produções. Ele era a pessoa que fazia a composição, contratava modelos, certo?
e fazia esse auxílio também às empresas de moda aqui de Santa Cruz. Então, por conta de tudo isso, né, ele tornou-se realmente uma figura muito querida aqui na cidade. Certo? Todo mundo gostava muito dele, né, e muito conhecido, tanto pela atuação social, enquanto colunista social que era, quanto nas produções de moda que fazia. Ô Ney, já existe alguma informação sobre a liberação do corpo, de velório, esse tipo de procedimento? Não, Renata, não, porque só o depoimento não vai ser suficiente para a liberação. Vai ter que ter o laudo técnico com a comprovação do DNA. Né? As informações que eu tenho aqui estão sendo feitas no Recife. Alguns parentes do Danilo foram lá para colher o material genético e isso vai levar alguns dias, certo, Renata? É possível que demore um pouco para acontecer. Então, vem a questão também de arcada dentária para poder fazer, de fato, a identificação técnica e a liberação do corpo. Muito provavelmente isso não ocorre essa semana. Tá certo, Ney. Muito obrigada, viu, pelas informações, pela participação. Né? Ney Lima, jornalista, blogueiro muito atuante na região. E a gente agradece demais a sua contribuição. A gente lamenta muito, né, porque também era um amigo seu. Um abraço para o Super César, da revista Zíper, que é uma pessoa muito querida, que está sofrendo muito, né, para a família. E a gente sente muito, porque além da morte, são as circunstâncias, né, Ney? Assim, é muita brutalidade, adolescentes envolvidos, sabe? Dá um desespero, dá um medo desse mundo. Pois é, Renata, a gente inclusive conversou, sabe, com a irmã do Danilo numa entrevista antes desse desfecho, né, enquanto o Danilo estava desaparecido. Essa entrevista vai ser veiculada no próximo sábado pela Rádio Cidade, ao meio-dia, né, no nosso programa, e dá para sentir o drama, Renata, porque foi uma procura muito intensa, certo? Eles não pararam de procurar pelo Danilo, eles mantinham a esperança de que ele fosse aparecer. E agora tem-se ainda a continuação do drama, sabendo da perversidade, de como tudo aconteceu, e ainda da demora, né, para a despedida, porque o corpo realmente deve demorar um pouco até que se tenha essa identificação. Tá certo, Ney. Qualquer coisa, pode nos chamar aqui, nos acionar, que é sempre uma satisfação contar com o seu trabalho aqui com a gente. Um abraço, viu? Ok, Renata. Bom dia para você, bom trabalho. Bom dia. Ney Lima, jornalista, direto de Santa Cruz do Capibaribe, aí com informações sobre o caso do colunista social Danilo Nunes, que